Obrigado, Yasmin, pelas informações. E temos mais um convidado agora para seguirmos falando sobre reforma tributária. É o Diogo Wakizaka. O Diogo é vice-presidente de Relações Governamentais da Becomex. Lida diretamente com o mapeamento desse nosso sistema tributário tão complexo, para dizer o mínimo, está acompanhando de perto todas essas discussões da reforma tributária e vai nos atualizar e nos trazer o panorama dele também sobre esse debate. Obrigado, em primeiro lugar, viu, Diogo, pela sua presença aqui com a gente nessa manhã de sábado. Bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Paula. Eu que agradeço aí vocês pela oportunidade de contribuir nessa discussão. Uma honra estar aqui com vocês. Ô Diogo, vou ser bem simples na pergunta. De tudo aquilo que a gente já viu e está vendo da tramitação no Congresso Nacional, você acha que a coisa está melhorando, o sistema tributário está melhorando ou está piorando? Pode ser que ele saia pior dessa reforma, ô Diogo? Olha, sinceramente, eu acho que está melhorando, tá? Tem muitas coisas que tem que melhorar no texto ainda, né? Acho que a gente não tem como sair, né, no mundo real com uma reforma perfeita, né? Acho que a gente está fazendo a reforma possível, mas os princípios eles estão corretos, né? Acho que é muito aquela coisa de como vai vir a regulamentação disso também é importante, né? Eu acho que aquele jargão, o inferno está um pouco nos detalhes. Mas eu acho que sim, a tendência é que simplifique, né, o sistema tributário, né, principalmente, né, na parte do consumo, que é o foco dessa primeira fase da reforma, né, e que a gente tem aí um custo menor para atendimento, basicamente, à burocracia tributária, né, e foque mais nas atividades que são mais importantes, né, da parte de realmente produção de bens, etc, né, para consumo. Acho que os princípios estão bons, sim, estão certos. E Diogo, bom dia para você, muito obrigada pela participação. Falando um pouco sobre essa agenda econômica do governo, a gente viu que essa última semana foi uma semana um pouco mais devagar aí por causa do feriado. Qual que é a expectativa para as próximas semanas? É de uma produtividade maior em relação a essa agenda econômica? E falando um pouco mais adiante, como que esse ano vai terminar? Vai terminar com aprovações aí dessa reforma tributária? Olha, Paulo, eu acredito que vão ser realmente semanas intensas, né? A gente vê o Senado ali, o Eduardo Braga acabou de apresentar ali, né, o texto dele, né, que é o texto da CCJ para apreciação ali no plenário do Senado. Então, assim, é algo que a gente vai ter que olhar. É um texto que, na minha opinião, ele já veio melhor do que o texto que veio da Câmara, né? Então teve algumas melhorias aqui, algumas coisas que para mim foram importantes, né? Detalhamentos do imposto seletivo, né? Questão dos saldos credores dos tributos federais, né? IPI, PIS e COFINS principalmente, coisas que assim estavam meio que previstas ali, sendo conversadas, mas que agora estão no texto. Acho que tem algumas coisas melhores. O que acontece ali é que tem essa corrida também, né, do parte das empresas que estão fazendo estudos, né, a gente aqui está vendo como que está ajudando também nessa questão, que estão fazendo os estudos e vendo o que precisa ser alterado. Então tem uma corrida por parte do governo, porque os prazos para tentar aprovar ainda esse ano estão ficando apertados, né, já estão indo lá para dezembro, e aí vocês sabem bem como é que funciona isso, mas as empresas também estão tentando ali verificar, e a gente viu que foram incluídos novos setores aqui dentro do texto, nos regimes diferenciados, né, na questão de redução das alíquotas dos novos tributos, né? Então, acho que vão ser semanas conturbadas aí, inclusive porque o texto agora prevê, além de tudo, que em 8 meses, né, 240 dias, na verdade, tenha que ser apresentadas as leis que regulamentam essa emenda, né, a emenda constitucional aqui, né, da reforma. Então, não só vão ser corridos os próximos, né, esse final de ano, mas acredito que o começo do ano que vem também vai ser bem puxado, se sair essa aprovação, né? Quem vai te fazer a próxima pergunta, Diogo, é o Nelson Kobayashi. Diga lá, Koba. Muito bom dia, Diogo. Um prazer falar contigo. Diogo, a gente está falando aí sobre as mudanças que estão acontecendo no Senado, né? Você poderia detalhar algumas dessas mudanças? O que principalmente está mudando nesse texto no Senado Federal para a nossa audiência entender? Bom dia, Nelson. Um prazer falar com você também. Assim, acho que não vejo assim, grandes mudanças do ponto de vista da estrutura do texto, tá? Eu acho que alguns detalhamentos, como eu falei, foram importantes, né? Então, teve algumas melhorias. Um ponto que foi importante para as administrações tributárias foi que os estados, né, os municípios passam a fazer a fiscalização. Isso antes, por exemplo, estava na mão que antes era o Conselho Federativo, agora chama Comitê Gestor, né, do IBS aqui no texto novo. E isso que acontece, foi uma reclamação, por exemplo, né, eu acho que o prefeito de Campinas
deu uma entrevista para vocês falando que isso tiraria dele a autonomia para fazer a fiscalização e que isso eventualmente poderia ter um impacto em arrecadação. Provavelmente esse pleito foi atendido, por isso que a fiscalização passou de volta para as administrações tributárias locais. Então isso foi uma mudança relativamente importante, né? Acho que principalmente do ponto de vista das administrações tributárias. A preocupação que fica, lógico, é que elas não criem obrigações acessórias próprias, né? O que eu quero dizer com isso? Se cada uma tiver um método de fiscalização e eventualmente começarem a criar, vou simplificar o nome, tá? Mas um formulário diferente para você preencher, aumenta a burocracia, vai exatamente no sentido oposto do que é o espírito da reforma, né? Que é simplificar, unificar a legislação, né? E que a gente tenha cada vez menos complexidade para atender, para pagar imposto, simplesmente focar nas atividades ali econômicas propriamente ditas. Tá? Além disso, sim, teve um detalhamento do imposto seletivo, né, que foi importante, especificou-se que vai incidir apenas uma vez, né, sobre os produtos. Isso é importante também, era uma preocupação de várias empresas, né, de que esse imposto seletivo fosse se acumulando nas cadeias e tornasse uma tributação proibitiva, né, vamos dizer assim. Então, acho que essa foi uma mudança importante também. Teve um detalhamento que eu julgo que foi importante na previsão da manutenção dos regimes aduaneiros especiais, porque estava ali só previsto uma palavra de diferimento, né, que é postergação do imposto, mas eles incluíram a desoneração, que é um termo mais amplo. Por quê? Porque o diferimento ele é uma simples postergação, mas tem vários mecanismos que desoneram as compras daquele, né, da empresa que vai industrializar para exportação e que agora passam assim, a ter uma maior clareza em relação a isso. Então, acho que tem alguns pontos aqui muito importantes de dar mais clareza ao texto, né? Como eu falei, a questão dos créditos federais também foi endereçada, né? Que acho que é importante, né? Do IPI, do PIS e da COFINS, que já estava ali né? Tinha alguns perguntas e respostas que o Ministério da Fazenda já tinha soltado, mas não estava no texto. Isso agora está. E, lógico, teve essa alteração, como eu falei, em relação à inclusão de alguns setores, né? Parte por exemplo, das concessões de saneamento, né? Isso agora passa a ter regime diferenciado, né? Teve também ali uma coisa que foi muito comentada, que é também uma tributação com 30% de redução para os profissionais liberais, né? Então, como eu falei, são alguns ajustes importantes, né, que estão sendo feitos. Lógico, o grande problema aqui é a balança, né? O princípio da neutralidade aqui é que mantenha-se digamos assim, o mesmo padrão de arrecadação. Então, cada setor que você inclui, né, você acaba diminuindo a tributação para esse setor, mas aumentando, do outro lado, a conta final dos outros setores que não estão sendo beneficiados. Por quê? Porque é uma conta de chegada, né? Você vai chegar para o mesmo número, em tese, no mesmo padrão de arrecadação. Então, para diminuir para alguém, tem que aumentar para outro setor. E essa é uma balança que é complicada de fazer a gestão. Muito bem, ouvimos aqui o Diogo Wakizaka. O Diogo é vice-presidente de Relações Governamentais da Becomex. Esteve com a gente aqui no Jornal da Manhã falando mais sobre a reforma tributária. Obrigado, Diogo, pela sua análise. Bom dia, bom final de semana por aí. Até mais. Obrigado, Vitor, Paula, Nelson. Bom final de semana para vocês. Abraço.